Olá, nós estamos começando mais um programa Momento do Direito. O programa Momento do Direito é produzido pela Igreja Cristã Maranata e hoje fazemos aqui dos estúdios da TV Manaim, na cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo. Seja bem-vindo, é um prazer ter a sua audiência. Nosso programa ele traz uma abordagem jurídica acerca de temas presentes no nosso cotidiano. Lembramos ainda que você pode enviar suas dúvidas ao nosso e-mail que vai aparecer aí na sua tela. O nosso e-mail é momentododireito@presbiterio.org.br. Será um prazer respondê-lo. Hoje vamos falar sobre o direito das pessoas com doenças graves. Quais os direitos que essas pessoas elas têm, referente ao tratamento, referente à justiça também. Para falar sobre esse assunto, hoje nós chamamos aqui a doutora Carla Kenny. A doutora Carla Kenny é advogada, especialista em direito previdenciário, mestranda também em resoluções de conflitos. Doutora Carla, é um prazer ter a senhora hoje conosco aqui. Ô, doutor Rodrigo, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus a todos. É uma alegria sempre grande participar desse programa que é tão importante, para a sociedade, para os nossos irmãos. Uma alegria estar aqui. Doutora Carla, quais são os direitos que as pessoas com as doenças graves elas têm no que diz respeito a tratamento de saúde, tratamento tributário, tratamento na justiça também? Quais são os direitos que essas pessoas elas podem pleitear? Bom, doutor Rodrigo, são vários direitos que as pessoas com doenças graves têm. Primeiramente, é importante saber que no Ministério da Saúde tem uma portaria que traz um rol de todas as doenças que são consideradas doenças graves. E existem algumas legislações também, como da Previdência Social, da isenção de imposto de renda, que traz o rol das doenças graves. Mas assim, os direitos são diversos. A gente pode começar, primeiramente, falando sobre a isenção de imposto de renda. Correto. Porque todas as pessoas que têm doenças graves e que são aposentadas, é importante saber disso, porque não basta ter a doença grave. Tem que ser aposentado. Tem que ser aposentado ou pensionista. Ela tem direito à isenção de imposto de renda. Isso acaba trazendo um benefício muito grande, porque às vezes a pessoa tem um valor que recebe de aposentadoria ou de pensão e que é descontado e retido no imposto de renda. Isso acaba dificultando na questão orçamentária para a pessoa fazer um tratamento. Então, a lei traz essa isenção. E tem um rol, quais são as doenças que a pessoa ela pode ali fazer jus a essa isenção de imposto de renda, São várias doenças, assim, a gente pode trazer como exemplo, não vou lembrar de todas de cabeça, sim, claro. Mas tem um rol, por exemplo, o câncer tem direito à isenção de imposto de renda, cardiopatia grave, hanseníase, AIDS. Então, assim, são diversas doenças, alienação mental, não é só uma questão física, mental também, tem direito à isenção de imposto de renda. E no caso do câncer, mesmo que a doença ela não persista, a pessoa ainda tem o direito à isenção de imposto de renda, mesmo assim, Uma vez que a pessoa teve a neoplasia maligna, que é o câncer, mesmo ela curada, ela tem direito à isenção de imposto de renda. O direito permanece. E um detalhe importante na questão de isenção de imposto de renda é o quê? Porque se a pessoa não sabe disso, de repente você está nos ouvindo aí agora e você tem uma doença grave, tem direito à isenção de imposto de renda e não sabia até esse momento que tinha esse direito, é importante porque você também tem direito à restituição dos últimos 5 anos, se nos últimos 5 anos tinha doença, grave. É a partir do momento que tinha doença, então se a pessoa está requerendo esse direito hoje, ela pode voltar até 5 anos. Isso. É a partir da data do diagnóstico que a pessoa tem o direito dessa repetição do débito? É a partir do diagnóstico. Então é importante que a pessoa tenha isso tudo documentado, laudo médico do início, da doença e também um laudo atual que fala que pode remeter ao início também, se a gente tiver o primeiro laudo ou se tiver exames, às vezes a pessoa não tem o primeiro laudo, mas o médico que acompanha tem um prontuário, aí atestando ali que a doença, começou independente do ano que seja. E aí a pessoa pode requerer esse benefício e pode pedir a restituição dos últimos 5 anos. Dos últimos 5 anos, Saindo um pouco dessa área tributária e entrando também na área civil, por exemplo, a pessoa tem um financiamento e ela descobre que ela tem aquela doença grave, ela é diagnosticada. Ela tem também algum outro benefício que ela possa pleitear? Bom, quando a pessoa tem um financiamento, é sempre bom, no momento que estiver fazendo financiamento, observar que se tem a cláusula, se não tem, e você deseja inserir essa cláusula, porque a gente não sabe o dia de amanhã, Talvez amanhã eu possa ser, Deus nos livre disso, mas a gente pode ser acometido de alguma doença grave, então
se tiver a cláusula, né, que traz essa quitação, né, do saldo devedor, né? mediante uma doença grave, é possível sim. É o seguro prestamista, geralmente? Geralmente, em todos os empréstimos que é feito, né, existe o seguro prestamista, que é justamente isso. Quase todos os contratos de financiamento geralmente tem, né, esse seguro prestamista, né? É importante quem está fazendo o empréstimo, observe, né, se existe essa cláusula e peça. Se não tiver, é importante que peça para inserir essa cláusula, porque imagina um financiamento, a pessoa comprou um imóvel e no decorrer, né, ainda tem um saldo devedor longo e a pessoa é acometida de uma doença grave, de uma enfermidade que muda todo o contexto, né, familiar, questão de financeira, orçamentária, claro. Até estrutural mesmo, psicológica, emocional, enfim. Então a pessoa faz jus a esse benefício. Com relação ao seguro de vida e seguro de acidentes pessoais, né, detectada a invalidez da pessoa por conta daquela enfermidade, ela pode requerer o valor do seguro? Se tiver também essa cláusula, muitos seguros têm, e muitas pessoas não sabem disso. Contrata o seguro, às vezes nem lê, né, a apólice de seguro, só contrata o seguro, só pensa no seguro de vida. Se eu morrer, os meus dependentes vão estar bem. Mas é importante que você saiba também que geralmente os seguros trazem também essa cláusula de, se você for acometido de, às vezes nem é uma invalidez, nem é uma doença permanente, né? É algo momentâneo que você vai precisar parar de trabalhar e pode ser que você faça jus a esse prêmio, né? De resgatar algum valor de seguro. E frisando que geralmente os prazos prescricionais eles costumam ser bem reduzidos. Então é importante que a pessoa, no momento que ela descobriu a enfermidade, ela já venha requerer, né, o valor do seguro. Né? O prazo é bem reduzido mesmo, porque no caso de seguro é 1 ano. É 1 ano, exatamente. É 1 ano da descoberta. Então, se eu descobrir e passei, que 1 ano passa muito rápido, né? E passei 1 ano inerte, já não vou ter mais direito ao resgate. Então, é importante ficar atento a esse prazo. Ah, correto. Pode falar. E um outro detalhe também, não sei se a gente já vai mudar logo, mas lembrando que todas aquelas pessoas que trabalharam e que têm FGTS ou que estão trabalhando e estão acometidos foram acometidos, né, de uma doença grave, então ela também tem direito ao saque do FGTS para o tratamento. Então, assim, frisando mais uma vez, se você tem uma doença grave ou seu filho tem uma doença grave, um dependente seu, peça um laudo, sabe, relatando toda a questão da necessidade do tratamento, do início, né, da enfermidade, para que você faça jus a alguns direitos que você tem que vão depender de laudos. Por exemplo, o FGTS necessita do laudo para tratamento. Precisa estar constando que é para o tratamento. No caso do saque do FGTS, a finalidade exclusiva dele é para custear o tratamento. Exatamente, para custear o tratamento. Então, se tiver no laudo, a pessoa vai ter direito ao resgate, ao saque, né, desse FGTS. Com relação, né, às pessoas que sofrem, né, de doenças graves, nós vemos muitas crianças que sofrem, muitas mães, né, com filhos doentes, né? E quais são os direitos que essas crianças têm que as mães elas podem se requerer para os seus filhos? Nós sabemos hoje em dia, né, crianças com doenças graves, crianças muitas vezes autistas, né, e outras doenças também, né? O que as mães elas podem pleitear em favor dos seus filhos? Bom, também são muitos direitos, mas vamos começar de um direito super importante, porque às vezes quem está nos assistindo aí faz parte de uma família de baixa renda e de repente vocês estão passando até por muitas necessidades financeiras dentro de casa, porque às vezes só uma pessoa está trabalhando ou ninguém está trabalhando. E se uma criança sofre com alguma doença grave, né, com alguma enfermidade, é possível que o seu filho tenha direito ao benefício da prestação continuada, que é o BPC, muitas pessoas conhecem como LOAS. Então, assim, mas precisa de 2 situações, da doença grave ou de uma deficiência, né? Hoje a gente está falando aqui de doença grave e está inserida numa família de baixa renda. Qual que é o critério para estabelecer a questão da baixa renda? Baixa renda é 1/4 do salário mínimo por pessoa. E isso pode ser relativizado, porque muitas vezes é um pouco mais do que 1/4, ou até bem mais do que 1/4, mas o tratamento, mesmo que o SUS oferte o tratamento, existem muitos gastos com o tratamento. Medicamentos e deslocamentos. Então, exatamente. Então, é possível provar judicialmente, provando que existe um gasto excessivo para o tratamento, mesmo que ultrapasse 1/4 do salário mínimo por pessoa, essa família, na verdade, a pessoa que tem, né? A gente está falando da criança, a criança vai ter direito ao benefício. É importante que a família esteja cadastrada no CAD único.
tá? Isso é um requisito muito importante. Claro. Então, a primeira coisa, está inserido, cumpre esses requisitos, vai no CRAS mais perto da sua casa, leva os documentos de todas as pessoas que moram dentro da casa, carteira de trabalho, toda a documentação, né, do estado médico dessa criança, sim. E todas as despesas, e vai ao CRAS e se cadastra no CAD único para depois requerer esse benefício no INSS. Não é um benefício previdenciário, é um benefício assistencial, né? Não precisa pagar INSS para ter direito, até porque uma criança não paga INSS, claro. Mas é feito esse requerimento no INSS. Ah, correto. E com relação à vida estudantil da criança, ela tem algum direito, algum acompanhamento na escola? Tem sim. Não só a criança, tá, doutor Rodrigo? Os pais também, né? Todas as pessoas que sofrem, que estão sofrendo por doenças graves, e se ficar aprovada também mediante laudo, de que essa pessoa tem alguma limitação para estar presente em sala de aula, independente da série, independente se é no ensino fundamental, no médio, se é até numa faculdade, independente da idade, se essa pessoa provar que tem uma dificuldade, uma limitação, uma dificuldade de locomoção, que não consegue estar em sala de aula, a escola precisa ir até ela. A lei, assim, assegura esse direito. Então, mais uma vez, vocês que estão aí nos assistindo e conhecem alguém nessa condição, a pessoa não pode ser prejudicada e nem sair da escola por conta disso. A escola tem que se adequar. Às vezes o professor vai até a residência, ou então existem muitas, hoje, facilidades que pode mandar trabalho, para ser feito provas. Mas assim, a pessoa não pode ser prejudicada se ela sofre de uma doença grave por conta dessa doença em frequentar a instituição de ensino, né? Inclusive, até a família pode, né, procurar, se for o caso, né, o município, ou o próprio Ministério Público também, né, para ter o apoio que ela necessita. Exatamente, Defensoria Pública, a própria instituição, porque lá eles vão dar as diretrizes, né, o caminho para fazer esse requerimento. E com relação ao tratamento médico dessas pessoas, né, elas têm direito a todo e qualquer tipo de medicamento, todo e qualquer tipo de tratamento também? Quais seriam os critérios, né, para que ela possa ter direito a isso? A lei, ela traz as doenças, né, os tipos de medicamentos que são ofertados, só que são muitos medicamentos, inclusive os medicamentos de alto custos, que essas pessoas que sofrem com doenças graves têm direito. Então, assim, precisa ser feito esse requerimento, né? Quem assegura isso é a própria Constituição, sabe? Quem tem a obrigação é a União, mas ela repassa para os estados, para o município. Então, assim, quem sofre por doença grave não vai ficar sem tratamento, não vai ficar sem medicamento porque não tem condições de comprar, porque o poder público, ele é obrigado a fornecer todo o medicamento e tratamento também, mesmo que esse tratamento o SUS não oferte. Né? A pessoa pode requerer, por meio de uma liminar, na justiça, para que o tratamento ou a medicação seja ofertado, porque eles têm direito a medicamentos gratuitos e tratamento gratuito também. Não apenas o tratamento, né, os remédios convencionais, mas medicamentos também de alto custo, né? Medicamentos de alto custo. E que às vezes você faz o requerimento, existem alguns municípios que têm disponibilizados. E às vezes você vai enfrentar barreiras, né? Claro. E às vezes o medicamento precisa ser para ontem, é com muita urgência, é com muita emergência. Então, nesse caso, por meio de uma liminar, pode ir na Defensoria, no Ministério Público, ou procurar um advogado, especialista de preferência na área, para fazer esse requerimento, por meio de uma liminar, para que você não passe por situações mais difíceis do que você está passando, né, já com a doença grave por falta de medicamento ou tratamento. Agora é importante que a pessoa tenha também um laudo médico bem fundamentado e justificando a necessidade daquele medicamento. Muito bem, doutor Rodrigo. É importante. Assim, o laudo sempre é muito importante. Por isso, o seu médico precisa estar muito alinhado, até porque, via de regra, é o mesmo médico que acompanha, mesmo no SUS, né? Sim. Geralmente é o mesmo médico, então tem todo um prontuário. Então, assim, na hora que o médico estiver fazendo o laudo, pede para ele fundamentar, principalmente se for um medicamento que você está tendo dificuldade, ou um tratamento que você está tendo dificuldade. Então, assim, precisa estar precisa estar no relatório mesmo do laudo médico, falando que esse tratamento é necessário, mesmo que você tenha plano de saúde, e às vezes o enfrentamento às barreiras Sim. é exatamente no plano de saúde, e o plano de saúde não quer oferecer aquele tratamento, diz que você não tem direito ao tratamento. Então, assim, com um laudo muito bem fundamentado, é possível também, por meio de uma liminar, conseguir esse tratamento. Aí é importante que a pessoa procure um advogado, ou até mesmo a Defensoria Pública, né, para que ela possa pleitear esse medicamento em juízo.
Muitas pessoas, né, que estão nos ouvindo, às vezes não têm condições de contratar um advogado. Né? Então, assim, tem a Defensoria, tem o Ministério Público. É claro que às vezes precisa esperar mais um pouquinho, mas quando é uma emergência assim, então, assim, e a pessoa com doença grave, ela tem prioridade, a prioridade número 1. Exatamente. Então, assim, chega, vai à Defensoria, vai ao Ministério Público, leva o laudo, relata a situação e fala, olha, eu dependo disso, meu filho depende disso, minha mãe depende disso, porque senão ela vai morrer, se ela não tivesse tratamento adequado. Ou a doença vai piorar. Exatamente. Né? Então, é importante. E cada dia é importante para a pessoa, né? Porque cada dia ela sem o medicamento ou sem o tratamento médico, né? Um dia que a doença pode evoluir, né? Exatamente, porque existem algumas doenças que já foi diagnosticado que não há cura, né? Mas a pessoa pode viver mais tempo e pode viver com mais dignidade. Sim. E pode viver muitos anos, mesmo não havendo a cura. Então, o tratamento, ele precisa ser eficaz, justamente para a pessoa viver com mais qualidade de vida, mesmo sabendo que não existe cura para aquela enfermidade. E destacando também, doutora Carla, que a pessoa tem direito não apenas ao medicamento, mas como tratamento médico e até medidas corretivas, né, cirurgias corretivas, se for o caso, uma neoplasia mamária, né, a mulher tem o direito de fazer a cirurgia corretiva. Isso é importante que não só a mulher, tá? É claro que quando é um câncer de mama, geralmente, via de regra, acontece mais com as mulheres. Mas o homem também pode ter câncer de mama. Sim. É mínimo, né? Mas pode ter, e o homem também tem direito, não só a mulher. Quem tem o câncer de mama tem direito à cirurgia para reconstituição da mama, o homem também. Até por uma questão de saúde, porque a questão da postura, né? Então, é necessário a correção e também uma questão de autoestima. Claro. Que a pessoa já está com a enfermidade, tirou a mama, como que vai ficar sem a reconstrução? Mesmo o homem. Então, assim, acaba até atrapalhando também no tratamento. Então, existe. Se você tem câncer de mama e é necessária a cirurgia, tem direito tanto, né, em retirar como colocar. Porque não se trata de uma cirurgia meramente estética, né? Não. Na verdade, é uma cirurgia reparadora, né? Reparadora. Até para a questão da postura mesmo. E a questão emocional, né? Que isso faz toda a diferença, faz toda a diferença no momento de um tratamento, né? Se você está com uma autoestima baixa, se você sofre com aquilo, piora tudo, né? Seu emocional vai lá embaixo e enfim. Sim. Então, você tem direito, tá? Se você está passando por essa situação ou conhece alguém que está passando por essa situação, o poder público precisa te oferecer isso. Inclusive, doutora Carla, no caso que a pessoa ela necessita muitas vezes de um atendimento domiciliar também, ela tem direito a esse atendimento? Se ela tiver doença grave e for necessário esse tratamento domiciliar, ela tem direito sim. Isso acontece muito quando está em caso de bebê. Quando nasce, às vezes nasce com baixo peso, e às vezes o fato dele se deslocar, a mãe se deslocar, existe uma dificuldade até para a questão de saúde daquela criança mesmo, e isso é um caso que acontece muito. É possível sim, seja por meio daqueles que têm plano de saúde, como aqueles que dependem do SUS, é possível sim. Elas têm direito a esse tratamento em casa, né? Tem direito ao tratamento em casa. Hospitalar, médico, a visita. Tanto pelo SUS, como também as pessoas que têm o plano de saúde. Sim, né? como as pessoas que têm plano de saúde. Isso é direito da pessoa que tem doença grave. E o plano de saúde, ele pode cancelar unilateralmente o contrato de uma pessoa que foi diagnosticada com uma doença grave? Ele não pode. A pessoa que foi diagnosticada com doença grave não pode ter o plano cancelado. O plano de saúde só pode ser cancelado, doutor Rodrigo, em caso de fraude ou em caso de inadimplência por mais de 60 dias. Então tem que ficar atento a isso também, tá? Quem está com doença grave ou quem tem plano de saúde não pode atrasar o plano de saúde por mais de 60 dias, porque senão ele pode ser cancelado. É causa de cancelamento. Causa de cancelamento. Agora, por conta da doença grave, não pode de jeito nenhum ser cancelado o plano de saúde. Se cancelar, tem que recorrer judicialmente, porque é direito da pessoa permanecer com o plano de saúde. Interessante, mesmo se essa pessoa for dependente, tá? De repente ela é dependente do plano. Acontece muito quando é CLT, né? O titular trabalha, é desligado, até tem direito de permanecer com o plano por um tempo, mas imagina que a pessoa não quer permanecer com o plano, ou o plano vai acabar ali, vai se encerrar. O dependente, se tiver com doença grave, ele tem direito a permanecer com o plano de saúde. E essa é uma informação muito importante. Doutora Carla, e com relação à mensalidade do plano de saúde, né? Essa mensalidade ela pode ser majorada, né, por conta dessa enfermidade?
Não pode ser majorada. Por conta da enfermidade, não. A única hipótese no Brasil em que o plano de saúde pode ter a mensalidade diferente é pela questão da faixa etária. Fora isso, não tem, de jeito nenhum, possibilidade do plano de saúde fazer diferenciação de mensalidade, de valor de mensalidade por conta da doença grave. O que existe, doutor Rodrigo, existe assim, um detalhe importante no plano de saúde, é a questão de carência, né, da carência. Sim. Porque quando a gente está fazendo adesão de um plano de saúde, a gente precisa dizer se a gente tem uma doença grave, claro, uma doença pré-existente, né? Eu estou contratando um plano de saúde hoje, eu tenho alguma doença hoje que eu saiba da doença? Se eu tiver, é obrigação minha, né, fornecer pro... É de boa fé, né? De boa fé para o plano de saúde essa informação, tem que declarar isso. E precisa ser feito isso mesmo, porque se eu não fizer e for descoberto que eu sabia e não fiz, isso é uma fraude. Claro. Isso pode ensejar num cancelamento. Sim. Né? Porque a gente tem... Quem tem plano de saúde e está acometido de uma doença grave, e essa doença é pré-existente, estou fazendo adesão hoje, eu sei da minha doença grave, então eu vou ter uma carência diferenciada. Então, a carência ela é de 24 meses, eu já entro sabendo que a carência é de 24 meses para alguns exames, tratamento de alta complexidade. Sim. Porque em outros casos, quando a pessoa não tem doença grave, essa carência... geralmente ela é de 180 dias, ou seja, 6 meses. Então, se eu tenho a doença pré-existente, né, a doença grave, são de 2 anos. Existe essa diferenciação mesmo, e tem que ser feita essa diferenciação. Agora, eu preciso dizer que eu tenho. Agora, se eu não sei que eu tenho a doença, estou fazendo a contratação, a adesão desse plano de saúde, e não sei, e descobrir, eu não posso... O plano de saúde, muitas vezes ele faz isso. Ele fala assim, não, você tem essa doença, você sabia. Não, eu não sabia. E eu tenho como provar que eu não sabia. Porque de repente eu fazia tratamento, ou nem fazia tratamento, porque quem tem a doença grave está fazendo tratamento. Então pega o prontuário. Eu nem tenho prontuário. Hoje eu não tenho, eu não sabia eu não tinha essa informação. E hoje, o que os planos de saúde, eles têm acesso às informações? Então, por exemplo, estou no plano de saúde, eu fiz exames pelo plano. Ele está vendo os exames que eu fiz, ele mesmo tem como buscar para ver se eu sabia ou não. Então, se eu não sabia, ele não pode cancelar meu plano e nem pode dizer de carência pela doença grave, se eu não sabia. Agora, se eu sabia, tem essa questão. E tem questão também da carência para internação, para outros exames, que é de 180 dias, né? Até 180 dias. E a pessoa, ela pode também fazer a portabilidade para outro plano de saúde também, se ela quiser, mesmo sendo portadora dessa doença? Mesmo sendo portadora da doença grave, né, no caso pré-existente, que ela está fazendo a portabilidade sabendo, ela tem direito sim em fazer essa portabilidade. Agora, o que muda também é o tempo. Por exemplo, se eu não tenho a doença grave e quero fazer a portabilidade do meu plano de saúde, eu tenho que estar no plano atual pelo menos por 2 anos. A pessoa com doença grave, com doença pré-existente, ela tem que ficar mais tempo no plano atual, 3 anos, aí daí ela pode fazer a portabilidade. E assim, o importante a gente dizer aqui é que a portabilidade não é simplesmente ir lá procurar um corretor e pedir para mudar de plano, não é assim não. Portabilidade tem que entrar no site da ANS, né, que é a Agência Nacional de Saúde, e lá tem uma aba que é portabilidade de plano de saúde. Então a pessoa tem que clicar lá, preencher os seus dados, e a própria ANS vai trazer todas as possibilidades de todos os planos em que aquela pessoa, porque ela vai saber o seu perfil, daquela pessoa do plano que você pode migrar, pode fazer a portabilidade. Daí sim pode ser feito, mas nessas condições. E se ela tiver uma negativa de cobertura do plano de saúde, volta naquilo que nós conversamos, né? A pessoa tem direito a pleitear em juízo, né? Essa cobertura. Tem direito a pleitear em juízo. Quando a gente fala de carência, a carência ela existe, só que a legislação traz o seguinte, que em casos de emergências e urgências, mesmo eu tendo a carência, no caso de doença grave, pode ser que eu tenha direito a e aí não se aplicaria... encerrar, e não se aplicar a carência. Não se aplicaria a carência? Não se aplicaria. Por exemplo, eu tenho uma doença renal. Eu já sei que eu tenho a doença. E aí o que acontece? Pode ser que houve um agravamento ali, sabe, emergencial, e que acabou causando prejuízo em outras áreas. E se eu não fizer aquele tratamento agora, por decorrência daquela urgência que aconteceu, aquela emergência, aquela situação que a gente não esperava, que não é próprio assim, da doença normalmente, se acontecer e ficar provado que foi uma coisa emergencial, urgente, então eu posso deixar, essa carência pode não existir nesse caso. É possível, tá? Em causas
emergentes e urgentes. Doutora Carla, tem algum outro ponto também que as pessoas com doenças graves, algum outro direito que ela tem que a senhora gostaria de falar também? Tem, vamos puxar aqui para o direito previdenciário. Existe a aposentadoria por invalidez, que é importante que as pessoas saibam disso. O que acontece? Se a pessoa tem a doença grave e a doença está controlada, ela sabe da existência da doença grave, mas ela está em condição de permanecer no mercado de trabalho, tudo bem, tudo certo, permaneça no mercado de trabalho. Mas pode ocorrer dessa doença grave causar incapacidade para o trabalho. Então, nesse caso, se a pessoa com doença grave estiver incapaz para o trabalho, ela pode requerer aposentadoria por invalidez. Então, assim, é importante saber desse direito, porque, de repente, você está com doença grave e como precisa manter, de repente, a casa, o orçamento, precisa manter o lar, de repente, a única pessoa provedora, né, da casa com a questão do salário, saiba que você tem direito à aposentadoria por invalidez se essa doença está te trazendo incapacidade. E, às vezes, nem é uma incapacidade permanente, mesmo a doença sendo grave. É uma incapacidade momentânea, né, temporária. Então, pode requerer também o auxílio-doença. E aí, mesmo sem o critério da idade, a pessoa poderia requerer? Pode, desde que ela esteja contribuindo para o INSS. Por isso que, assim, sempre que eu tenho oportunidade, doutor Rodrigo, eu falo dessa questão da contribuição. Porque, assim, quem está trabalhando de carteira registrada, SLT, está contribuindo, né? O empregador está repassando as contribuições, está contribuindo para o INSS. Agora, o que acontece muito, que a gente vê assim, na prática, são os profissionais liberais. Trabalham duro e trabalham muito a vida inteira, acabam trabalhando até mais, porque, né, depende, se não trabalhar, não ganha, e não contribui para o INSS. Porque, às vezes, aperta o orçamento, ou então, porque acaba deixando isso de lado. Acha que muitas vezes que não seria uma prioridade, Não né? seria uma prioridade, mas ele sente. Aí, na hora que é acometido de uma enfermidade, o que acontece? Imagina um profissional liberal que depende daquele trabalho para sobreviver, aí acontece uma doença com ele não está contribuindo, ele não vai ter direito, se ele não fizer parte de uma família de baixa renda. Então, ele vai ficar sem salário, ainda doente. Você imagina só. Então, é importante contribuir para o INSS. Também tem carência no INSS. Então, a pessoa tem que estar contribuindo. Quando é doença grave, tem exceção. Mas quando é qualquer uma doença, a pessoa tem que estar contribuindo 12 meses, né, a carência para aposentadoria por invalidez e para o auxílio-doença. Mas quando é acometido de doenças graves, aí tem essa exceção. Que aí, de repente, a pessoa está contribuindo, foi acometido da doença grave, ela não vai ter essa carência de 12 meses. É importante que a pessoa saiba disso também. Aí não teria que submeter a essa carência, Não né? teria que submeter a essa carência, se provar que é a doença grave. Por isso, assim, se você não está contribuindo para o INSS, comece a contribuir agora para não ter problema de deixar de ter direito a um benefício previdenciário por falta de contribuição. Doutora Carla, por certo, né, são vários direitos, né, vários outros pontos também que, né, poderíamos falar aqui, né, nós só elencamos alguns, né, talvez aqui, né, os mais sensíveis, né, os mais importantes, mas não vai faltar oportunidade para a gente poder falar sobre isso novamente. Sim, é verdade, são muitos os direitos, mas eu acho que aqueles que nós mencionamos aqui já, essas pessoas que estão acometidas da doença grave, com certeza fazem jus e talvez elas não tenham essa informação. Então, a gente espera muito, né, ter contribuído trazendo informação para as pessoas não perecerem, né, porque não sabem dos seus direitos. Não, com certeza. As informações aqui foram de grande valia. Que bom. Nós queremos agradecer a sua presença aqui, doutora Carla. Muito obrigado. Eu que agradeço e a paz do Senhor a todos. Muito bem, nós agradecemos aqui a presença da doutora Carla Kene e a gente chega ao final de mais um programa Momento do Direito. Gostaríamos de despedir de você que esteve conosco assistindo ao nosso programa, agradecer a sua audiência, desejar a todos uma ótima semana e, se Deus quiser, até o nosso próximo encontro. Continue a acompanhar a programação do sistema multicanais da Igreja Cristã Maranata e que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.